Fala rapaziada, hoje eu vim falar do melhor episódio de Rick and Morty, não só pra mim, mas como pra internet também. O episódio em questão é o 7º da 3ª temporada, ele faz umas críticas bem pertinentes à nossa sociedade e ao sistema no qual a gente vive, fazendo diversos paralelos entre ficção e realidade. Lembrando que aqui eu vou dar a minha visão sobre o episódio e se você tiver uma também, deixa aí nos comentários que eu com certeza vou ler. O episódio começa com algumas cenas mostrando a cidadela dos Ricks e Mortys, onde só vivem as variantes desses dois personagens. Eles vivem como a nossa sociedade atual. Eles trabalham, vão pra escola, existem pessoas com mais privilégios, outras com menos. Nesse caso, os Ricks são as pessoas mais privilegiadas da sociedade e os Mortys são pessoas consideradas inferiores. E eles são educados por um Rick em uma espécie de escola particular. O episódio também começa com uma música que diz basicamente que a cidade não tem compaixão e que você vai ficar onde começou. Ou seja, se você nasceu rico, você continua rico. E se você nasceu pobre... Ao decorrer do episódio, a gente vê um jornal e depois um comercial de TV, onde eles mostram um Rick simplão. Um Rick que, em vez de gostar de tecnologia e não dar valor pra família, gostava de criar peças de madeira e dava muito mais valor pra família do que pra ciência. Então eles pegaram esse Rick e ficaram repetindo o momento mais especial da vida dele. Eles pegam a química do sentimento bom que ele tem naquele momento e colocam em um biscoito e vendem como o biscoito da autorrealização. Isso é uma metáfora pro rumo que a gente tomou nos últimos anos, de achar que você só vai se autorrealizar quando tiver algum objeto ou nível social específico, como se a felicidade estivesse no material. Pra você que acha que só vai ser feliz quando tiver determinada coisa, eu deixo aqui a reflexão do oráculo de Delfos de mais de 2000 anos atrás. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar algum. Também uma reflexão do meu filósofo preferido, o Sêneca: não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais quem é pobre. Não baseia sua felicidade no material, porque um dia você vai perder tudo, você vai deixar tudo pra trás. Esteja feliz mesmo não tendo nada. Em paralelo a isso, a gente tem um caso policial rolando, onde o Rick e o Morty são dois policiais. As críticas dessa parte do episódio são bem delicadas. Por exemplo, a gente viu o Morty, um policial, menosprezando outros Mortys, o que não faz o menor sentido, mas já que ele tá em uma posição social considerada de autoridade, ele se sente maior do que os da raça dele. Prova disso é que quando eles vão investigar quem assaltou uma loja, ele vai interrogar outros Mortys e por chamarem ele de ajudante, ele fica muito bravo e ameaça o Morty. Você tá parecendo um ajudante de bosta. Fala isso de novo, maluco. Fala de novo. Ei, cara, assim não, caramba. Quer ver como é que eu picho o muro? Isso aqui pra mim é a materialização da reflexão sobre o oprimido virar o opressor. A educação da cidadela é uma educação que te prende, corta o seu potencial e não te liberta. E por isso que o Morty quer ser um Rick. O Morty policial é a personificação disso. Ele literalmente sente e age igual um Rick. Além disso, ele é uma pessoa sem esperanças de melhora no sistema, já que ele prefere evitar a papelada e só explode tudo. O que aconteceu? Mesma história de sempre. Mortys matando Mortys. E o que acontece no final do arco desses dois é meio triste. Depois deles passarem por algumas coisas juntos, eles entram em um conflito porque o Morty tava aceitando propina de um traficante e o Rick foi contra isso. Ele se recusou a ser criminoso também. No final, a única escolha que o Rick teve foi de matar o Morty. O que foi que rolou aí dentro? A mesma história de sempre. Ricks matando Mortys. Essa parte é bem complexa de entender, já que aqui a gente retorna pro começo, os Ricks sempre saindo por cima e os Mortys rebaixados e mortos. O Rick, inclusive, é preso e depois é solto como se ele não tivesse feito nada, mesmo ele tendo infligido várias leis ali. E a gente também tem o núcleo da escola, onde os Mortys são ensinados que todos os Mortys precisam de Ricks. Essa parte é interessante porque na lousa tá escrito acta non verba, uma frase em latim que significa algo como agir e não falar, ou falar menos e agir mais, algo assim. Relaxa que isso vai fazer sentido no final. Os alunos Mortys decidem aproveitar o último dia de aulas deles, já que depois é provável que eles nunca mais se vejam, e decidem ir para um lugar chamado Portal dos Desejos. Chegando lá, eles jogam alguns objetos dentro e fazem alguns pedidos um pouco estranhos. Desejo 1 milhão de sanduíches. O Morty dramático manda real e fala que nada daquilo nunca vai acontecer e decide se jogar no buraco. Depois a gente descobre que aquele Portal dos
seus desejos era na verdade uma lixeira gigante, e a metáfora disso é muito legal. É como se o desejo das pessoas fosse lixo pro macrocosmo da sociedade. Esse episódio tem muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo, é muito complexo, é difícil prestar atenção em tudo, então eu provavelmente vou deixar alguma coisa passar. Mas um desses núcleos é o da fábrica, onde a gente tem um trabalhador que mais tarde mata o supervisor por estar insatisfeito e se sente injustiçado, porque de acordo com ele, eles tiraram tudo o que os torna únicos. Sua vida é uma mentira, cara. Todas as nossas são. Não tão vendo? Falaram que a gente era especial porque somos Ricks, mas arrancaram tudo que nos torna únicos. E eu fico me perguntando, o Rick é o cara mais inteligente de todo o universo. Por que ele aceitaria viver em uma cidadela se ele pode literalmente explorar o multiverso? Ele é perseguido e faz exigências pra polícia. Pede uma arma de portais e com a arma ele decide salvar o Rick simplão, que estava sendo mantido em cativeiro pra fazer os produtos. Só que a arma era uma armadilha e ele acabou morrendo. E aí que vem a parte engraçada. Quando os policiais iam matar ele, o dono do estabelecimento chega e pede pra conversar. Diz que ele vai ter uma nova vida e que ele tava certo, que ali era um local ruim. Até que o Rick, dono da empresa, atira num Rick terrorista e começa a vender a sensação de liberdade que ele sentiu naquele momento junto com outros biscoitos. No fim, ele continua sendo um funcionário daquela loja. O episódio continua e a gente vê que a cidadela tem pela primeira vez uma votação democrática onde as pessoas podem escolher os seus governantes. Nessas eleições existem vários Ricks competindo e apenas um Mori, uma pessoa inferiorizada pela sociedade, competindo por um cargo muito importante. Quando acontece um debate dos candidatos da eleição, quem recebe mais aplausos de início é o Rick, faz um showzinho esteticamente divertido e fala algumas besteiras, mas o entrevistador pergunta o que o Mori acha da desigualdade entre Ricks e Moris, e é isso que o Mori responde. A divisão que eu vejo é entre os Ricks e Morris que gostam da cidadela dividida e o resto de nós. Nas nossas escolas, onde os Morris são ensinados que somos todos iguais porque se sentem ameaçados pelo que os torna únicos. Vejo nas ruas, onde os Morris recebem armas para que fiquemos ocupados lutando uns contra os outros ao invés de afrontar a real injustiça. O problema da cidadela não são os Morris sem teto ou os Ricks enfurecidos. O problema da cidadela são os Ricks e os Morris se alimentando da morte dela. A merda. A minha parte preferida desse discurso é as pessoas se sentem ameaçadas pelo que as torna únicas. E também que o problema da sociedade não são as pessoas sem teto ou as enfurecidas, mas as pessoas que se alimentam da morte. E aqui eu deixo uma pergunta. Quem se alimenta da morte de uma cidade? Quem lucra com a morte? Quem mata a individualidade das pessoas? Bom, mas não importa, porque vocês que se alimentam da morte são minoria. Depois que ele é quase assassinado pelo Mori que desconfiava das intenções dele, ele ganha as eleições. Só que dessa vez acontece algo diferente, uma quebra. Um Rick diz que o presidente é só uma imagem e que o conselho que manda em tudo. Levante a mão se ele fala por você. Parece um bom momento para uma bebida e um discurso friamente calculado de conotações sinistras. Um discurso sobre política, sobre ordem, irmandade, poder. Mas discursos são para campanhas. Agora chegou a hora da ação. Discursos são para campanhas. Quando você vence a eleição, é hora de agir. Bom, agora parece que fez sentido aquele acta non verba, né? Fale menos, haja mais. A resposta pra isso, pra mim, tá no começo do episódio, quando o Rick original, que a gente vê as aventuras, fala que qualquer um que continue vivendo na cidadela ou é burro ou é refém de ideias horríveis. Qualquer um que continue explorando a cidadela ou é burro ou é um dos milhões de infelizes que são reféns das próprias ideias horríveis. Isso pra mim diz algo que eu já li em alguns livros de filosofia, que tentar mudar ou pensar sobre é perca de tempo. Os problemas das massas estão além do nosso poder individual. É um xadrez muito difícil para quem só tem peça de dama. No final, o Mori só usou o discurso perfeito para animar as massas. Mas no fim, a intenção verdadeira era o poder. A sociedade e a política são mares que nunca dormem. Já se passaram milênios e problemas antigos continuam na política atual. Eu não acredito em uma sociedade sem classes. Eu não acredito em nenhum tipo de idealismo ou mundo perfeito. Mas eu também acredito que apesar de a sociedade precisar de classes, a pior delas ainda pode ser muito bem remunerada e bem mais respeitada do que a gente tem hoje em dia. A vida pode ser melhor para todo mundo. A gente só tem que lutar por isso. Acta non verba.ハムレット R